amor de Maria, com imensa alegria estamos aqui no nosso quarto dia dos 21 dias de gratidão. Até aqui o Senhor nos sustentou, a gente vai adquirir um novo hábito, não é mesmo? Então, hoje, né, no dia 4 de agosto, 4 de agosto de 2026, nós iremos com a prática da gratidão que eu já vou falar. Vamos iniciar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. E aqui, no dia de hoje, a nossa prática de hoje será agradecer no decorrer do dia inteiro sobre o nosso corpo. Esse templo do Espírito Santo que nós já entendemos, né? Que é o Espírito Santo santificador que nos dá os dons. Nós precisamos clamar e pedir e contar com a graça de Deus sobre nós. E nós iremos viver esse dia louvando e agradecendo por podermos andar, por podermos limpar nossa casa, por poder trabalhar, por poder dirigir, por poder falar, por poder se alimentar, por poder cuidar dos nossos filhos, da nossa família, fazer uma atividade física. Se você hoje ficar com preguiça, você lembra, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu preciso cuidar desse corpo. Às vezes eu acho que isso é uma falha dos nossos irmãos em comunidade, não cuidar do corpo físico, sabe? Eu penso que isso é você ser grato. Eu estou com preguiça, fico ali estendido no sofá. Eu sei que vai ser bom para mim fazer atividade física, porque eu vou cuidar do meu corpo, daquilo que Deus me deu de graça, né? Eu não merecia e Deus me deu. São 37 anos da minha vida andando, 37 anos da minha vida com saúde, né? Todo dia levantando e acordando. Então, é uma forma de eu agradecer, sabe? Eu acho que isso é pouco falado na nossa igreja, no geral, né? E eu acho que é um recado que eu gostaria de deixar, que nós precisamos olhar para o nosso corpo como templo do Espírito Santo e entender que nós temos também essa missão, né? De cuidar do nosso corpo. Amém? Então, no dia de hoje, nós vamos focar em lembrar o quanto o nosso corpo ele é bênção, né? De graça a receber, de graça poderemos dar, porque com esse corpo aqui a gente pode trabalhar e contribuir na vida das pessoas, a gente pode cuidar dos nossos filhos, as mães que estão amamentando, amamentar, as mães que podem fazer uma comida, porque tem os braços ali para mexer, né? Ou trabalhou, ganhou dinheiro e consegue pagar alguém para fazer esse serviço, não é? Então, hoje esse dia é especial para a gente agradecer. Tudo bem? Então vamos pegar firme no dia de hoje. Bom, são tantas coisas para falar sobre pobreza de espírito que eu vou começar assim a gente entendendo sobre a vida de Jesus Cristo, que foi totalmente despojado, né? Ele se encarnou na pobreza, numa manjedoura, ali naquele ambiente super simples. Se a gente for pensar, quando uma oferta, né, no templo, um sacrifício, as pessoas com bem aquisitivo ofereciam carneiros, né? Da família de Jesus, José e Maria, ofereceram rolinhas, pombinhas, que eram para pessoas muito, muito pobres. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, né? As aves têm onde reclinar a cabeça, no céu as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Evangelho de Lucas e Mateus fala isso, né? Vemos trechos, por exemplo, lá da Samaritana no poço. Jesus foi lá para beber água, mas ele serviu primeiro, ensinando a Samaritana: eu tenho uma água que vai saciar a sua sede. Né? E depois ele foi lá saciar a sede dele, né? Na Santa Ceia. Ele teve que pegar um lugar emprestado para fazer a Santa Ceia. Ali na cruz, ele foi nu, né? Tirou as vestes dele. Então, é verdadeiramente um exemplo pra gente de pobreza de espírito.
E aqui no livro, ele traz assim pra gente que essa parte, essa lógica que a gente recebeu de graça, ó, a gente recebeu esse corpo aqui de graça, essa mentalidade, esses olhos, né? A voz, tudo a gente recebeu de graça, né? Gratuitamente, do amor e da misericórdia de Deus. E recebê-lo não segundo o meu mérito, eu não tenho mérito nenhum, nem direito algum que eu possa reivindicar. Eu tenho esse direito. Deus, me dá isso aí. A gente vê como a gente evoluiu um pouquinho espiritualmente, porque a gente lembra da gente no passado, né? E aí você fala, nossa, eu fazia isso, né? Quantas vezes eu fui essa pessoa, Deus, me dá tal coisa, eu mereço. Tipo, não, gente. Não temos nada que reivindicar, né? Ai, ai, ai. E a gente percebe quando a gente como a gente é pobre de espírito, que quando vem alguma dor assim sobre nós, uma doença, uma tristeza, a gente quer que resolve na hora, entendeu? A gente fala assim, não, Deus, eu não mereço isso aqui não, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente percebe o quanto a gente não é pobre de espírito, né? Aí que a gente percebe. Então, por outro lado, deve-se dar tudo aquilo que se recebe. Está escrito aqui no livro, ó, na página 29. Por outro lado, deve-se dar tudo aquilo que se recebe, compartilhá-lo com a mesma generosidade e gratuidade com que Deus nos beneficiou. É puxado isso, né? A pobreza de coração é, no fim das contas, a liberdade de tudo receber de graça e de tudo dar de graça, sem que nosso ego e suas pretensões e suas reivindicações fiquem se interpondo, certo? Exige a morte de si mesmo, um desapego radical, mas que conduz a uma transparência perfeita em relação à ação de Deus, a alegria de receber e dar livremente. Dito isso, é preciso muito tempo e um longo caminhar para chegar a essa liberdade. Ela pede, como desenvolveremos em seguida, uma transformação profunda de nossa existência, bem como na maneira de nos conectarmos com Deus, com nós mesmos e com os outros. Então, lembra que ontem eu falei para vocês aqui umas perguntinhas, né? Quando te pedem um favor, você pensa, eu só vou fazer se eu receber alguma coisa em troca. O que essa pessoa vai me dar em troca? Então, por exemplo, eu vejo um morador de rua, ele não tem nada para contribuir para mim, comigo, né? Então, vou fingir que eu não tô vendo. Tipo, me pede, não tem nada para te dar não, entendeu? Ou numa loja, né? A gente vê na loja. Às vezes a gente tá bem arrumada, a vendedora vem assim, né? Tipo, ela vai ter o que gastar, né? E quando você tá meio assim, de qualquer jeito, tipo, olha você de cima a baixo, assim, tipo, não te dá muita importância. Quantas vezes será que a gente fez isso com alguém, sabe? Tipo, essa pessoa não tem importância nenhuma, sabe? Um hábito que eu adquiri, que eu percebo assim, que muda o clima, é a pessoa que vai me atender, ela fala assim, oi, tudo bem? Eu falo, tudo, e você? Como que você tá? A pessoa na hora fica assim, eu tô bem também. Eu falo assim, que bom, eu também tô bem. Gente, é tão simples, é um hábito que eu adquiri. É um hábito tão simples que muda a forma da pessoa te atender, sabe? É incrível, porque a pessoa, nossa, alguém tá se preocupando comigo também. E não custa nada. De graça Deus me deu. De graça eu dou. Isso é um exemplo da pobreza de espírito, tá? São coisas simples, 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 simples. E o que esse livro traz é práticas no nosso dia a dia. Então, eu quero falar para vocês algo assim que eu peguei para mim desses tanto que assim, coincidências ou não, você pense como você quiser, hoje é o dia dele. Eu já tinha programado de falar sobre ele e aí me veio assim, porque eu tenho essas anotações, meu Deus, hoje é dia 4, hoje é o dia dele. Mas grava essa palavra, desimportância. Vocês vão entender assim que eu concluí a história deste santo, tá? Então a gente entendeu, né, a vida de Jesus, por exemplo, ó, ele veio num burrinho para Jerusalém emprestado, sabe? Então o auge, se a gente for pensar no auge da humildade de Jesus,
É a Eucaristia, né? Ele tá lá na Santa Igreja, aqui, ó, esperando por nós. Olha só, ele tá esperando por nós. E nós, às vezes, não temos tempo de ir lá fazer uma adoração de meia hora, 10 minutos. É triste isso, né? Então, é o auge da sua humildade é a Eucaristia. Fica ali esperando por nós. Então, grava isso. Para a gente buscar a santidade, eu li, eu acho que foi no livro de São José Maria Escrivá, que é o caminho, né? Ele fala que Deus, ele fala isso assim, é uma marca registrada, tá? Quando você vê essa frase, você vai lembrar que é de São José Maria Escrivá. Ele fala que existe o artista e o pincel do artista. Deus é o artista e nós somos o pincel. Então, Deus quis, assim, completar a boa obra dele, o artista, através de nós, da nossa vida, certo? Só que para a gente completar a boa obra de Deus, a gente precisa ser um pincel dócil. Imagina se eu for um pincel duro, né? Ali seco. O artista pode ser o melhor artista, ele não vai conseguir fazer a boa obra dele. Então Deus quis, assim, contar conosco para completar a sua boa obra. Então a gente precisa entender que a gente precisa ser dócil na mão de Deus, para Ele fazer a boa obra através de nós. Não somos nós que vamos fazer qualquer boa obra. Isso tem que ficar claro para a gente entender um pouquinho sobre a pobreza de espírito, certo? E aí eu vou dar um exemplo de São Cura d'Ars, que ele é lá dessa cidade na França de Ars, né? Então, por isso que ele ficou conhecido, São Cura de Ardes, lá dessa cidade na França. Ele nasceu em 1786. O nome dele, né, o título dele é São João Maria Vianney. Então, vocês devem conhecer. É um padre católico que ele se dedicou à confissão e ele morava num vilarejo lá em Ardes, né? E em 1818 afastaram ele, porque ele estava sendo assim, pensa assim, é como se fosse o Frei Gilson. Onde o Frei Gilson vai, eu acho que o Frei, da última vez ele tinha segurança, porque eu tava lá na Canção Nova, tinha uma doida que tava querendo, teve que chamar a polícia, porque as pessoas também são meio perturbadas, né? Pula essa parte. Mas assim, aonde o Frei Gilson tava é uma multidão de gente. Então pensa que começou a acontecer isso com Cura d'Arce, Santo Cura d'Arce. São João Maria Vianney. Começou a acontecer isso porque ele começou a ser muito santo. Ele ficava 18 horas do dia dele confessando pessoas e fazendo direção espiritual. E assim, ele revolucionou aquela cidade. Só que aconteceu, como sempre na vida dos santos, as pessoas começaram a ter inveja dele. Entendeu? E aí o bispo foi lá e falou assim, fez um abaixo-assinado lá, tudo, e falou assim pra ele, olha, Cura d'Ars, você não foi o melhor da sua turma, entendeu? Você reprovou em latim, você não foi muito bom lá nos estudos para ser padre, você não é tudo isso não. E olha aqui, ó, eu tenho esse abaixo-assinado aqui, e você vai se mudar, vai para uma cidade assim bem escondida e vai fazer o seu trabalho lá escondido. Ninguém vai ficar sabendo de você não, tá? Porque você não foi uma pessoa boa nos seus estudos, você reprovou em latim, você não é bom nesse. E ele falou assim, é verdade. Onde eu posso assinar? Porque o senhor tem toda a razão. Eu não sou bom. Não sou bom. O senhor tem toda a razão. Onde eu posso assinar também? O senhor tá certo. Para onde eu vou para me esconder? Porque eu não sou bom. Gente, vocês entenderam quando eu falei assim? A gente se dá a nossa devida desimportância? É isso que os santos fazem. Então, existe um grau de santidade que primeiro precisa passar pela maturidade espiritual, certo? Então, a maturidade é a gente assumir as responsabilidades, não como criança, dodói, sabe? A gente precisa regular as nossas emoções, regular as nossas impulsividades. Aqui o eixo de maturidade é pensar em mim, eu tenho domínio e consciência, né? Eu preciso ser mais maduro e mais saudável eu me torno. Quanto mais maduro eu sou, mais saudável eu torno, mais eu consigo me relacionar com as pessoas, porque eu vou estar saudável. Eu não vou tá doidão, sabe? As pessoas falam comigo, eu quero ter a última palavra. As pessoas me fecham no trânsito, eu preciso brigar, entendeu? Eu preciso ser maduro. Eu não tenho que ter criança que é assim. Criança ainda tá regulando as suas emoções, certo?
a criança. Então ela sim vai explodir em alguns momentos e a gente vai ensinar ela a regular as emoções dela. O adulto não. O adulto, ele é a persona ali da maturidade, porque ele já amadureceu, né? Na teoria. Só que a gente vê 30, 40, 50 anos imaturo, como se fosse uma criança, dodói. A gente é assim. Então a pessoa falar mal de mim, a pessoa faz um abaixo-assinado porque eu não presto, eu pego aquilo para mim, eu não controlo as minhas emoções, eu não desenvolvi isso ainda. Então eu não tenho esse primeiro degrau da santidade, que é a maturidade. Depois é a sabedoria. Qual é a sabedoria? A sabedoria é, eu quero brigar com meu marido, eu quero brigar com meu filho que é criança, por exemplo, eu quero gritar com ele porque eu tô sem paciência, o que ele fez foi feio. Eu sou madura e eu tenho sabedoria de não agir com as minhas emoções e eu tenho sabedoria de agir da forma correta que meu filho precisa, de acordo com o temperamento, com a situação ali que merece. Isso é uma sabedoria, eu tô usando no meu dia a dia. Gente, não é assim com uma pessoa de fora, é com as pessoas de dentro de casa, porque assim, com as pessoas distantes a gente usa máscaras, ninguém sabe quem a gente é de verdade. As pessoas que convivem conosco diariamente, nossa mãe, nosso pai, nosso marido, os nossos filhos, os nossos irmãos, eles realmente sabem quem nós somos de verdade. Então a sabedoria em agir no ordinário do dia a dia. Por último é a santidade, né? Que não é a perfeição, mas é a verdadeira liberdade. Então, o que São Curadar fez aqui, São João Maria Vianney? Ele percebeu que ele não tem muita importância, ele é só mais um. Tipo assim, o senhor tá certo. Eu não fui o melhor da escola. Eu reprovei mesmo. Tudo bem, o que o senhor decidir tá tudo certo. Tudo bem. Não é por isso que eu vou me doer, entendeu? Então a gente precisa pensar muito nisso. Vamos deixar o dia de hoje pra gente refletir, porque o dia de hoje, que é o dia de São João Maria Vianney, coincidência? E entender que o que falta para nós é isso. Nosso Senhor veio ao mundo e ele sim deveria ter o trono, né, de glórias e de ser aclamado. Mas por que ele não foi aclamado? Porque ele não prometeu coisas desse mundo, bens materiais. Ele prometeu a vida eterna, né? Por isso que assim, que nem quando a gente fala com o filho, que a gente sabe que ele fazer aquilo, por exemplo, um adolescente, um adulto, a gente sabe que aquilo não é bom para ele. Você fala, você ensina, ele vai lá e faz. Quando é criança, aí você pega e promete alguma coisa, né? Você fala assim, não, eu vou, ó, se você se comportar aqui, depois eu vou deixar você fazer tal coisa, tá bom? Só que Deus, pensa Deus assim lá no sermão da Nosso Senhor Jesus, no sermão da montanha, eu acho que ele pensou assim, essas pessoas todas aqui, eu preciso prometer alguma coisa para elas, né? Mas eu não posso, eu não vou mentir. Deus não mente, jamais ele mentiria. Então por isso que ele não prometeu bens e riquezas desse mundo, porque ele sabe que isso não vai satisfazer ninguém. Então o que ele falou assim? Deixa eu prometer aqui coisas que eu vou poder cumprir. Então, bem-aventurados são promessas, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, filhinhos, olha para mim, eu vim até aqui para falar para vocês. Se vocês forem pobres de espírito, é de vocês o reino dos céus. Lembra que a porta é estreita? Se você for manso e humilde, eu te prometo, se você for puro de coração, você verá Deus. Olha só a promessa que eu estou te fazendo. Você vai ver Deus se você for puro de coração. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, filhinho, se você for pacífico, Deus vai te chamar pelo nome. Entendeu? Olha a promessa que eu estou te fazendo. Eu não estou fazendo promessas mundanas, porque isso não vai te resolver. O que vai te resolver são essas promessas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tá vendo? Se você for misericordioso, a minha misericórdia vai te alcançar. Eu te prometo. Deus não mente. Então ele está nos prometendo promessas de vida eterna. E nós temos essas promessas de vida eterna, só que a gente se perde, né? Na nossa imaturidade, na nossa importância, que a gente se dá muita importância. Então, vamos gravar o dia, se ficar isso, que é o que ele traz, assim, como referência nesse capítulo, uma das coisas que ele traz, é a gente se dar a nossa devida desimportância, certo? Assim como os santos fizeram. Porque
nu veio e nu voltastes, né? É esse sentimento, não é pobreza. Deus não pede para todo mundo essa vida de missionário que vive de providência. Deus não pede isso para todo mundo. Mas tudo que você recebeu, a gente precisa entender isso. É dom, é graça. Então, tudo que eu recebi, eu dou de graça também. Entendeu? Se eu tenho conhecimento, eu dou de graça também. E claro que o dinheiro no mundano é energia. Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. São só uma energia deste mundo. Mas isso não pode me dominar, entendeu? Igual a gente pensou aqui, ó. Eu só vou fazer um favor se eu receber alguma coisa em troca? Isso é a falta da pobreza verdadeira, né? Ou eu perder o sono porque eu preciso enriquecer, né? Eu vivo e acordo só pensando porque eu preciso enriquecer. Enriquecer porque que aquilo vai me fazer feliz. Não, gente. Você precisa ser feliz no pouco. E o muito, Deus lhe concederá. Então a gente precisa ser feliz hoje, né? Com o que a gente tem hoje, certo? É feliz porque você está entendendo aqui as promessas de vida eterna de Nosso Senhor, esse caminho. Amém? Então aqui nós finalizamos o dia de hoje, o nosso estudo do livro, aqui no começo do capítulo 2, é um capítulo bem extenso, acho que é o que a gente vai perder um pouquinho mais de dias aqui com esse, tá bom? Mas não tem problema se eu não me estendo muito, então vamos para a nossa oração da gratidão, para finalizar o dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela vossa presença constante ao meu lado. Vós sois a força no momento da fraqueza, a alegria no momento da tristeza. Vós sois a paz na tribulação e na angústia, eis a rocha que alicerça meus projetos. E o embalo harmonioso que me alcança nas noites de inquietação. Vós sois a luz que ilumina meu caminho e a alegria que me faz caminhar. Vós envolveis toda a minha vida e estáis presente em cada momento que vacilo. Quando caio, me levantas, quando me decepciono, me animas. Quando me sinto com medo, me fortalece. Em vós confio plenamente e a todo momento rendo-vos graças pelas bênçãos e maravilhas que realizastes a cada novo dia. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. E salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.